Você já sabe o que é linha editorial? Já tem as suas linhas editoriais? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque se você ainda não sabe, vai aprender tudinho como montar as suas linhas editoriais. Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou a Leila do blog A Chefe Sou Eu e hoje nós vamos conversar sobre linha editorial. Se você trabalha como afiliado, a produção de conteúdo é muito importante para o seu negócio. Mas não basta simplesmente produzir qualquer conteúdo. Você precisa produzir conteúdo que a sua audiência quer, que ela deseja, que ela precisa. E esses assuntos são as linhas editoriais. É tudo aquilo que a sua audiência precisa e quer saber. São assuntos que vão atrair as pessoas do seu nicho. Então agora vamos lá para o meu computador, porque eu vou mostrar para você como criar as suas linhas editoriais. Então, como eu disse lá no início, as linhas editoriais são assuntos de interesse da sua persona. São os assuntos que você vai abordar nos seus canais de comunicação. Quando você inicia no marketing de afiliados, quando você começa a trabalhar como afiliado e você vai fazer produção de conteúdo, isso daí você já sabe, que você tem que definir o seu nicho, tem que definir a sua persona. E por quê? Justamente porque você vai precisar conversar sobre aquele assunto do seu nicho. E para facilitar, você já precisa ter definidos todos os assuntos, ou a grande maioria dos assuntos que atrai o seu público. Então, cada assunto seria uma linha editorial. Mais para frente, eu vou exemplificar e vai ficar mais fácil, você vai ver. Então, agora vamos lá como criar suas linhas editoriais. Para criar as suas linhas editoriais, você precisa primeiro ter seu nicho totalmente definido. É muito importante saber o nicho que você vai trabalhar, saber os assuntos que você vai falar, todos, claro, referentes àquele nicho. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, como definir o seu nicho, como escolher o seu nicho. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês acessarem depois, tá ok? Em segundo lugar, você precisa ter definida a sua persona. E eu sinceramente acho que esse é o principal passo, porque você precisa saber com quem você está conversando. Como já sempre falo aqui, ter nicho e persona bem definidos vai te ajudar muito na sua comunicação ser mais assertiva, tá? Então você tem que saber dores, desejos, objeções da sua persona. Isso é muito importante, é um passo muito importante para tudo, inclusive para a criação das suas linhas editoriais. O terceiro ponto que é muito importante para você criar as suas linhas editoriais é saber quais canais de comunicação você vai utilizar no seu negócio, quais são os pilares que você vai usar no seu negócio. Você vai trabalhar com Instagram, você vai trabalhar com YouTube, Facebook, blog, Pinterest. Esses, na verdade, são os mais comuns, tá? Mas você pode querer trabalhar só com o Instagram, não tem problema. Você pode querer trabalhar somente com o YouTube, entendeu? Ou todos, vai depender da sua estratégia. Então, isso também precisa estar bem definido para você criar as suas linhas editoriais. Bem, depois de todos os passos anteriores já definidos, você com certeza já sabe o que a sua persona precisa. Se você ainda não sabe definir persona, eu também já fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link aqui nos cards para vocês acessarem depois, tá bom? Então, se você já sabe o que a sua persona precisa, você já conhece os desejos dela, você já conhece as dificuldades dela e também as objeções, aquilo que impede ela de estar investindo no produto. Todas essas informações já vão te trazer linhas editoriais. O curso que me ensinou tudo sobre linhas editoriais e como montar as minhas linhas editoriais foi o curso Conteúdo Apaixonante da Rani Dias. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o curso. E vou deixar também aqui nos cards
um vídeo que eu já fiz mostrando todo o curso por dentro, para vocês conhecerem mais sobre o curso Conteúdo Apaixonante. Bom, para facilitar agora, eu separei alguns exemplos de linhas editoriais, porque eu acho que com exemplos fica muito mais fácil de você aprender, né, entender. Eu separei 3 nichos com alguns exemplos, só para vocês terem uma ideia. Então, o primeiro nicho, né, que eu separei para vocês, que é o nicho de emagrecimento. Quais podem ser as suas linhas editoriais? Poderia ser receitas low carb. Vira e mexe, você faz um conteúdo para o seu blog ou um post no seu Instagram com receitas low carb. Uma outra linha editorial para o nicho de emagrecimento poderia ser exercícios de queima rápida para fazer em casa. Muitas vezes a pessoa, eu não tenho como fazer exercício, não tenho como sair de casa. Pronto, você já quebra uma objeção, vai ter exercícios de queima rápida para fazer em casa, você está ajudando a sua persona. E você pode... uma semana você coloca um exercício para queimar barriga, ou na outra semana um outro exercício para fortalecer as pernas. Todo esse conteúdo seria dentro de exercícios de queima rápida para fazer em casa. Uma outra linha editorial que você poderia estar utilizando, né, seria confiança e autoestima. Porque muitas vezes, quando a pessoa está fora do peso, né, acaba mexendo muito com o psicológico. Então, você colocando nos seus posts, Pinterest, você coloca aquelas frases de efeito, aquelas palavras, né, que vão dar conteúdo motivacional mesmo. Isso ajuda bastante também, né, no nicho de emagrecimento. Um outro nicho que eu separei aqui para vocês seria o nicho de confeitaria. Os exemplos que a gente poderia ter de linhas editoriais são receitas, coberturas, recheios. Então são assuntos referentes ao nicho. São assuntos diferentes, mas que todos vão ajudar, né, no total do nicho. Agora, o nicho, na verdade, que é o meu nicho, né? Então, essas são algumas das minhas linhas editoriais. Então, aqui você, com certeza, você vai observar sempre eu falando sobre algum desses conteúdos, né, nos meus canais de comunicação. Então, aqui as minhas linhas editoriais. Sobre marketing de afiliados, então vira e mexe, eu estou colocando conteúdo sobre o afiliado, como o afiliado trabalha, como pode se organizar, o que vai ajudar o afiliado a ter mais resultados. Eu estou sempre postando alguma coisa sobre esse assunto. Outra coisa que eu posto bastante, estrutura profissional. Então eu falo um pouco sobre blog, falo um pouco como você monta a sua estrutura e como você trabalha a sua estrutura. Plataformas digitais, como se cadastrar na Hotmart, como criar links, esses tipos de assunto. Ferramentas para afiliados. Um agrupador de link que você pode usar, um programa para gravar a tela do seu computador que vai te ajudar. Então eu sempre dou essas dicas sobre ferramentas para afiliados. Então esses são os assuntos que eu falo nas minhas redes sociais, tanto no meu blog, como no meu Instagram, no meu Pinterest, no meu Facebook também. É que geralmente o que eu posto no Instagram eu também utilizo no Facebook. Então, sempre nas minhas redes sociais vão ser assuntos ligados a essas linhas que eu tenho no meu negócio. E aí você me pergunta, mas quantos assuntos eu posso abordar nas minhas linhas editoriais? O que eu vou te falar é que, na verdade, não existe um número certo para você abordar. Você pode criar várias linhas editoriais, só que um conselho que eu te dou, que eu aprendi com a Rani, é que você precisa trabalhar ao mesmo tempo de 4 a 5 linhas editoriais. Você escolhe de todas aquelas que você fez, né, que você montou, você escolhe de 4 a 5 para trabalhar ao mesmo tempo. E aí, você vai analisando qual dessas linhas editoriais que você está trabalhando e está te dando retorno, que você está recebendo respostas e interações. Aí você continua trabalhando. Aquela que está te trazendo maior retorno, você continua. E aquela que você vê que não tem muito retorno, aí você para de utilizar essa que não está te dando retorno e começa a produzir conteúdo sobre outra que você tem daquelas já pré-selecionadas e analisa. E vai fazendo isso. Vai analisando o que te dá mais retorno. Então, o segredo é: faça testes. A
A primeira coisa que você precisa fazer para poder saber a frequência, né, de cada linha editorial nas suas redes sociais, né, nos seus canais de comunicação, você precisa definir primeiro a quantidade de postagens nos seus canais de comunicação. Um exemplo, no Instagram você vai produzir 5 vezes por semana. No seu YouTube você vai lançar 2 vídeos por semana. Facebook, você vai lançar 4 vezes por semana, ou 5, se você fizer como eu, né? Eu já jogo direto, Instagram, Facebook, eu faço os 2 juntos. O blog, você faz um artigo 1 vez por semana. Pinterest, você faz um pin, né? Você posta um pin 1 vez por semana. Então, você tem que ter isso definido primeiro. Mas agora, eu vou te dar um toque. Você precisa, né, definir essa quantidade de postagem, sim, mas tudo de acordo com o que você consegue fazer. É muito importante isso. Não adianta nada você se propor a fazer 5 posts no Instagram, sendo que você não tem tempo para isso. Tem pessoas que às vezes trabalham CLT ainda, né? Ainda está montando o seu negócio e tá lá apertado e não consegue fazer 5 posts por semana. Aí você não vai conseguir, isso vai te desanimar e é pior. Então, você consegue fazer 1 por semana? Então faça um bem feito, toda semana ali, com frequência e com qualidade. Se é 2 que você consegue, melhor, vai. Mas o que você se propor a fazer tem que ser com consistência e qualidade, tá? Então, defina antes. Mesmo que você comece com um pouquinho, não tem problema. Você vai crescendo. Com o passar do tempo, vai crescendo. Você não pode deixar de fazer, tá? Então, você defina de acordo com o seu tempo disponível, com a sua realidade, com o que você consegue produzir. Então, depois de definida a sua quantidade de postagens nos canais de comunicação, aí nós vamos agora para o segundo passo, que nada mais é definir a frequência de cada linha editorial em cada um dos seus canais de comunicação. Então, vamos agora a um exemplo de Instagram, que eu acho que é o que vai ficar mais fácil, tá? Suponhamos que você consiga fazer os seus 5 posts por semana num nicho de confeitaria. Então, na segunda-feira, você pode criar toda segunda-feira a minha receita do fim de semana. Você posta uma receita que você fez no fim de semana, tá? Que vai ajudar a sua audiência. Na terça-feira, você posta sobre coberturas. Aí você posta uma receita de uma cobertura, como ficou, põe uma foto, essa é cobertura de marshmallow, sobre cobertura. Aí na quarta-feira, um marketing para confeitaria. Você pode dar dicas, né, de marketing para o nicho de confeitaria. Na quinta-feira, você posta sobre recheios. Um recheio de brigadeiro, um recheio de morango. Você posta sobre recheios, a sua linha editorial de recheios. Na sexta-feira, você pode dar dicas de gestão de negócios para a confeitaria, ou poderia ser também sobre utensílios de confeitaria que ajudam, né, na produção, sei lá. Eu aqui coloquei essas daqui mais para vocês entenderem. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que as linhas editoriais são assuntos que atraem a sua audiência. Então, cada assunto desse tem várias coisas que você pode falar sobre ele, entendeu? Que nem cobertura, tem várias coberturas que você pode estar colocando ao longo do tempo, né, nas suas mídias sociais, nos seus canais de comunicação. Bem, então é muito importante você ter as suas linhas editoriais definidas, porque isso também vai facilitar na organização e na produção do seu conteúdo. Ajuda muito, porque você já vai saber sobre o que você vai falar. Então, com a linha editorial, vai ficar muito mais fácil a sua produção de conteúdo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like no meu canal, que isso vai ajudar muito no engajamento com o YouTube. E se ficou alguma dúvida, coloca para mim aqui nos comentários que eu respondo para você, tá ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!